Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez, Retorno da Dawn. Ah, pessoal, que episódio maravilhoso, episódio muito bom, já dou 5 estrelas, muita coisa pra conversar, alguns pequenos detalhes, algumas coisas pra gente observar, mas tudo no episódio eu acho que foi um episódio de fato que é como a gente quer pra retornos em jornadas. Nada tão corrido. Mas as coisas têm que fluírem, as coisas têm que serem orgânicas, né? E esse episódio foi isso. Então, deixa seu like pra ajudar, passa no roxinho, não esqueça de deixar também seu follow nas minhas redes sociais, pra você ficar antenado sobre o que está acontecendo. Às vezes no Discord não vai, às vezes vai no Twitter, às vezes vai pelo próprio YouTube, mas pelo menos você fica por dentro, beleza? Bora lá então pra mais um vídeo, quero saber a sua opinião sobre o episódio. Bora lá? Bora lá. Bom, pessoal, o episódio começa com a Matori, a equipe Rocket ali em peso, né? A gente sabe que a Matori é um membro de elite da equipe Rocket e eles estão atacando uma Cresselia. E a Cresselia acaba caindo ali no meio do mato e se perde. Só que é interessante que o Darkrai percebe que está acontecendo uma coisa com a Cresselia. E como a Matori também perdeu, né, ali a Cresselia, porque ela acabou caindo no meio da floresta, ela é bem espertinha. Ela acaba ligando pra Jessie e pro James para pedir para eles virem pra Sinnoh. Por quê? Porque se eles forem pra lá, eles podem tentar capturar a Cresselia e o Darkrai pra ela, e ela tá falando que é um pedido do Giovanni, mas não é. Ela é muito esperta. Porque se ela falhar na captura do Darkrai e da Cresselia, ela vai colocar a culpa na Jessie e no James. E se ela capturar, então, de boa. Ela não tem nem que se preocupar. Então ela tá fazendo meio que uma armadilha ali, né? Só pra ela tirar o dela da reta. Bem espertinha. Bom, enquanto isso, uma situação bizonha está acontecendo em Sinnoh, porque como o Darkrai foi alertado, ele começou a deixar as pessoas com pesadelos em várias cidades. Então elas não estão conseguindo dormir direito. Isso chegou até os ouvidos do Sakuragi lá em Kanto, que acaba informando o Ash e o Gol sobre essa situação. E aí ele inclusive fala sobre o Pokémon Darkrai, que pode ser que tenha envolvimento. O Gol fica impressionado porque o Ash aparenta saber sobre o Pokémon, e aí o Ash explica pro Gol que ele já batalhou com esse Pokémon no passado e ele sabe que o Darkrai é um Pokémon muito forte. Muito legal esse momento porque é um lance de continuidade, então super justo. Logo depois, o Ash e o Gol então decidem ir, né, pra região de Sinnoh para investigar. Enquanto isso eles dão de cara ali com a Koharu, que está voltando da escola aparentemente, e vê os meninos saindo ali, né, eles se cumprimentam, e o Sakuragi explica que eles estão indo pra Sinnoh, e a Koharu acaba até ficando animada, acabando lembrando ele, né, que eles também vão fazer uma viagem em família pra região de Sinnoh, só que aí o Sakuragi lembra que ele não vai poder ir. E aí já cortamos por um momento lá na casa do Sakuragi, dele explicando pra Koharu que a viagem em família não vai rolar mais. A Koharu fica bem decepcionada, porque ela queria ir pra região de Sinnoh com a família dela. Só que aí, depois que ela viu que todo mundo deu pra trás, porque o Sakuragi não poderia ir mesmo por conta que ele teria que cuidar de uns ovos, aparentemente, e aí ela decidiu ir sozinha. Só que é muito legal esse momento porque ela tá meio que de bico, né, que ela não queria ir só, mas ela colocou tanta coisa na mala dela que ficou meio bagunçado. Só que aí a mãe dela fez uma malinha pra ela mais organizada com o que ela de fato precisa para ir para essa viagem. Lembrando muito uma situação que aconteceu com nada mais, nada menos que a própria Dawn e a mãe dela no começo da jornada da Dawn, porque foi basicamente a mesma coisa. Então eles fizeram uma releitura ali das situações com a mãe da Dawn e aplicaram ali na mãe da Koharu. Foi muito legal. Então, Eve e Koharu partem para a região de Sinnoh. Chegando lá, Koharu já está com seu guia ali na mão, né, tentando entender para onde ela vai, o que ela vai fazer. É legal que o guia, a página ali, tem aqueles bolinhos que são exclusivos da região de Sinnoh, né, na verdade, introduzidos na região de Sinnoh. E ela acaba, assim, se perdendo, né, olhando pro guia, vendo as pessoas que estão na frente dela, e ela acaba esbarrando num menino, que acaba desafiando ela pra uma batalha, só que ela sai correndo, ela não quer batalhar não, que loucura é essa, ela tá sozinha ali, não quer saber de batalha. Só que, depois que ela corre, ela acaba olhando pra um telão e tá rolando uma entrevista com a mãe da Dawn. Ela está comentando sobre os próximos concursos que estão para começar na região de Sinnoh. E um, inclusive, vai ser na Cidade Eterna. A Ivy se anima com os concursos. E a Koharu pergunta, você quer ir ver, né? O que você acha?
A Ivy, animada demais, começa a andar já para provavelmente o sentido da cidade eterna. A Koharu nem queria ir a pé, mas decidiu ir a pé por conta da Ivy. É legal esse momento também, porque a Koharu, no meio da floresta, já pro caminho da próxima cidade, acaba se deparando com Sturley, que em seguida acaba atacando ela, porque a Ivy meio que brincou com ele e bateu com a cabeça na cabeça dele. A gente sabe que os Sturleys atacam em bando. Uma referência até aos próprios jogos, né? Só que depois desses ataques, ela acabou levando uma chuva na cabeça. E aí teve que se ficar lá embaixo dos troncos, em paz, até a chuva passar. E depois que a chuva passa, ela se depara com um lago maravilhoso, lotado de Pokémon. Foi um momento muito lindo pra ela, porque ela estava descobrindo o local sozinha, não tinha ninguém ali. Então ela aproveitou ao máximo. E ela acaba sentando ali pra fazer um pouco de fogo, porque tanto que ela esperou na floresta, anoiteceu. Então é hora dela acender uma fogueira, fazer uma comida e depois dormir. Enquanto isso, o Ash e o Go estão perguntando para a guarda Jenny o que está acontecendo por ali, naquela cidade. A guarda Jenny diz que não sabe exatamente o que está acontecendo, só que muitas pessoas estão tendo pesadelos e não estão dormindo direito. O Ash pergunta se não pode ser o Darkrai. Ela diz que não tem certeza, porque pode ser qualquer outra coisa. Então ela não ouviu nenhum relato de Darkrai. Mas o Ash e o Go vão continuar investigando. Até porque a guarda Jenny disse que isso está acontecendo em outras cidades também. Começou numa cidade vizinha, agora está ali. E parece que há relatos também numa outra cidade vizinha. Então as coisas estão desse jeito. Bom, a Koharu tá fazendo a comida dela ali, numa boa, numa nice, até que pipoca um Piplup em cima ali da panela dela. E aí logo em seguida vem uma menina, que é a Dawn. A Dawn, ela fica alegre de, né, ver uma pessoa ali, porque ela sentiu um cheiro de comida. A Koharu ficou com medo de ser uma pessoa perigosa que estivesse se aproximando. E aí elas se apresentam uma para outra, os Pokémon dela, né, o Piplup e a Ivy. E aí a Koharu explica que ela está indo para a Cidade Eterna. Nesse momento, a Dawn fica impressionada. Ela pensa, poxa, você está indo para a Cidade Eterna? Eu também tô indo pra lá, porque vai rolar um concurso, eu quero ir pra lá pra participar, você deve estar participando também. A Koharu diz que não, que ela só tá indo pra assistir. E aí a Dawn começa a tentar convencer a Koharu a participar também, porque se ela não participar, ela não vai saber se ela vai gostar ou não. Então o ideal é que ela participe. A Koharu fica tipo, meu Deus, será? Bom, talvez ela participe, não sabemos. De qualquer forma, elas decidem ir pra Cidade Eterna juntas, então uma mini viagem aí das duas. E é legal porque a Koharu pergunta pra Dawn se ela já viajou com outras pessoas ou se ela sempre viaja sozinha. E aí a Dawn explica que ela acabou de voltar da região de Johto, que ela estava numa jornada lá, e na maioria das vezes ela viaja sozinha. Só que em Sinnoh ela viajou ela e mais 2 pessoas. Foi uma viagem incrível. Então, dando continuidade também, né, para situações com Ash e Brock, mas também nos dando a entender que ela viaja sempre sozinha, tirando a situação de Sinnoh. Não só isso, ela diz que foi para Johto, para Sinnoh, para Hoenn e para Unova, descartando então Kanto, descartando também Kalos e também Galar. Além disso, também temos a Lola, né? E aí, a Koharu fica animada, né, de ver que ela é uma menina que viaja pelo mundo Pokémon e, enfim, tá se aventurando. E aí elas decidem acabar dormindo. Mas é muito legal todo esse contato que elas acabam tendo, né? Nesse momento, o Ash e o Go também estão dormindo, só que eles acabam tendo um pesadelo. Um pesadelo aonde o pessoal ali do laboratório Sakuragi vira a equipe Rocket, vamos dizer assim. Ou a equipe Sakuragi, eu não sei. Só sei que eles viram os vilões. Eles acabam acordando assustados porque aquilo é meio macabro. E eles identificam que pode ser o Darkrai que está por ali. E eles saem para fora do Pokémon Center, onde eles estavam dormindo, e é batata. Era o Darkrai que estava ali. Eles se deparam com um Pokémon. E depois decidem continuar em busca do Pokémon. Já a Dawn e a Koharu fizeram uma barraquinha ali, foram dormir e acordaram. O dia amanheceu, só que a Koharu ficou incomodada, o cabelo dela tá todo armado. A gente sabe que ela tem esse problema com o cabelo, né? Ela dormiu, o cabelo já tá assim, lá pras alturas. A Dawn também tem um lance desse com o cabelo.
E aí a Koharu não quer que a Dawn olhe, mas aí elas saem pra fora da barraca e a Dawn pede pro Piplup usar as bolhas ali no cabelo delas. E o cabelo acaba ficando mais sedoso, mais de boa. E aí a Koharu até agradece o Piplup. Nesse momento, quando elas começam já a partir, né, pra Cidade Eterna juntas, e começam uma aventura ali, é engraçado você ver o contraste uma da outra, porque enquanto a Dawn é toda deslumbrada com qualquer coisa, um laguinho a Dawn tá lá brincando, as flores, as árvores, os Pokémon, e ela chama a Koharu pra, né, vem aqui também, vem se divertir. A Koharu meio que, tipo, sabe, vira o olho do tipo, putz, eu não quero fazer isso, eu quero simplesmente seguir. E a Dawn acaba puxando a orelha, vamos dizer assim, da Koharu pra ela se divertir mais. Ela tá muito engessada. Se divirta. Você tá numa viagem. E a Koharu não gosta, porque a Koharu parece que ela quer ficar só nessa coisa de seguir o caminho dela. Ela tá se divertindo. Mas ela não quer ficar assim, né? Meio desleixada. E elas acabam tendo uma mini discussão ali, que uma é certinha demais e a outra é brincalhona demais. Só que uma coisa que é interessante é que depois dessa briga toda, que uma fez bico pra outra, um Raidon acaba aparecendo, que acabou não dormindo também, porque teve os pesadelos do Darkrai. E ele acaba atacando as duas. Só que nesse momento, a Koharu toma a linha de frente e usa a Eevee. Só que aí a Dawn também depois segue a linha de frente e pede pro Piplup usar bolhas. Só que o Piplup é atingido pela pedra do Raidon. E, consequentemente, a gente sabe que a Eevee da Dawn consegue copiar o ataque dos seus aliados. E ela acaba copiando o ataque do Piplup e derrotando o Raidon. Aí a Koharu fica deslumbrada, tipo, ai, que da hora sua Eevee faz isso, né, copia os movimentos, etc. E aí, uma elogia a outra, só que no final da floresta, depois que elas derrotam Raidon, elas identificam que tem alguma coisa ali estranha. É uma Cresselia no chão. Já o Ash e o Go, eles estão numa vila tentando procurar mais sobre informações do Darkrai, o que está acontecendo. E aí, depois de conversar com uma moça ali num vilarejo, o Go acaba identificando que outras pessoas estão relatando, né, os acontecimentos com pesadelos. E até mesmo o Pokémon Darkrai pelo Rotom Phone. E ele acredita que o Darkrai esteja rodeando uma floresta próxima, porque os relatos vêm próximo daquela floresta. Então eles decidem ir para essa floresta. E é a mesma floresta que a Dawn e a Koharu estão. Enquanto isso, a equipe Rocket, Jesse e James já chegaram na região e eles estão loucos para capturar o Pokémon e esfregar o Pokémon ali, né, na cara da Matori. Já que a Dawn e a Koharu encontraram a Cresselia, o Ash e o Go acabam chegando na floresta também, tentando encontrar o Darkrai. E aí o Go, quando eles chegam meio que na entrada ali da floresta, ele já se questiona, será que vai rolar uma batalha com o Darkrai? Go é esperto, hein? Ele tá querendo capturar esse Pokémon. Mas o Ash diz que é possível, só que seria bom se tivesse uma Cresselia por ali, porque com a pena da Cresselia, eles não acabariam dormindo e tendo pesadelos. Mas, infelizmente, provavelmente na cabeça deles, ela não deve estar por ali. Mas eles decidem entrar na floresta. E o episódio termina assim, com o caminho dessas duas duplas prestes a se cruzar. Gente, o episódio foi muito bonito e eu já consigo ver algumas coisas que o episódio nos dá umas dicas, né? Principalmente, acho que sobre a Koharu e a Dawn, porque o episódio foi mais sobre eles. Assim, a equipe Rocket tá ali pra fazer um papel de atrapalhar. Ponto. A Matori, sinceramente, eu gosto da Matori, mas a gente sabe que a equipe Rocket sempre se ferra, então, sinceramente, não tenho muito o que falar sobre a Matori aqui, a não ser que a equipe Rocket nos traga a Mega Evolução, como fizeram lá em Alola. Então, do contrário, não tenho muito pra comentar sobre a equipe Rocket mesmo no momento. Mas essa conexão da Dawn com a Koharu é muito interessante. Uma coisa que a gente pode começar a projetar é que os últimos episódios estavam falando muito sobre como o Pokémon parece com o seu treinador. Não é à toa, porque a Eevee e a Koharu, elas também são muito parecidas. E uma coisa que eu acho que Jornadas quer explicar pra gente é como a Koharu vai acabar absorvendo características das pessoas que ela vai conhecer e que vão influenciar a vida dela. O que é muito natural na vida de
todo ser humano, você acaba conhecendo pessoas que vão te influenciar e você vai acabar, né, pegando um pouquinho daquela pessoa, e isso acaba moldando quem você é também, né? Tem sua essência, mas você acaba também se influenciando com a essência dos outros. Eu acho que isso é uma coisa interessante na Koharu. Então, talvez esse jeito mais despojado da Dawn, de ficar, tá tudo bem, vamos ficar se divertindo, vamos se divertir. Eu acho que a Koharu vai absorver um pouco disso. Talvez depois dessa viagem, a gente vai ver uma Koharu um pouquinho mais afim de se divertir, de conhecer lugares. Então, essa viagem com a Dawn, se o roteiro não me trouxer isso, eu confesso que eu vou ficar até um pouco, não digo decepcionado, mas vou ficar me perguntando por que, né, colocar tão forte essa coisa da Dawn ser uma personagem tão despojada e deixar a Koharu tão engessada, né? Sabendo que o Pokémon costuma ser como o seu próprio treinador e vice-versa. Então eu acho que a Eevee, ela tem esse aspecto de, né, mostrar mais do que ela pode absorver dos aliados dela. E eu acho que a Koharu tem que aprender com a Eevee, absorver mais dos aliados que estão próximos dela. Então eu acho que com o Go e o Ash, a Koharu já absorveu um pouco. Mas é importante que ela tenha outras referências. E isso é legal. E esse episódio dá um pontapé na possibilidade da Koharu se tornar uma coordenadora. Eu não acho o fim do mundo se ela se torna uma coordenadora. Porque muitas pessoas não entendem a crítica sobre ela se tornar uma coordenadora. Eu já falei pra vocês que Pokégirls podem ser o que quiserem. Só que o anime costuma colocar Pokégirls só em situações muito femininas. E não há o problema da Pokégirl ser muito feminina. Só que, por exemplo, por que não ter uma treinadora super incrível, né, que está começando em ascensão e que seja extremamente feminina? Parece que tem a obrigação de que quando uma treinadora de Pokémon que vai pra batalha, ela não pode ser toda feminina, ela tem que ter um lado mais moleque. Do contrário, se ela é mais feminina, ela é jogada pros concursos. Então eu fico nessa parte um pouco decepcionado. Mas se ela se torna uma coordenadora, que bom pra ela, portanto que faça sentido. E eu acho que esse encontro com a Dawn talvez resgate essa possibilidade, sim, da Koharu se tornar uma coordenadora. Fico me perguntando agora se seria o ideal, né? Até porque eles não colocaram a Koharu pra conhecer a Iris, o que eu acho que foi uma falha muito grande do próprio roteiro. Poderiam pelo menos ter colocado ela pra ver como é uma menina se tornando uma campeã. E isso seria também inspirador pra ela. Então, das próximas Pokégirls que tem pra aparecer aí, é basicamente tudo concurso e performance. Então, eu vejo uma possibilidade, sim, da Koharu acabar se tornando uma coordenadora. Preciso ser justo também, é possível que ela se inspire em outros treinadores, não há só essas Pokégirls, existem o pessoal ali de Alola, tem a Misty, tem outros treinadores que possam aparecer, treinadores, líderes de ginásio, enfim, há muito ainda que a Koharu pode absorver. Mas eu fico me perguntando, por exemplo, os contextos para Serena e para Mei, se eles pretendem colocar essas Pokégirls no caminho da Koharu também, se já não seja em algo que a Koharu comece já a se aperfeiçoar. Porque senão vai parecer sempre que a Koharu tá muito distante dessa realidade dos concursos, né? Então, quem sabe a Koharu não acabe desabrochando para isso, o que seria muito interessante. Eu acho que cairia bem para Koharu. De fato, ainda é um enigma tentar entender o que o roteiro quer jogar para Koharu. Mas com essas situações da Dawn, pelo menos eu percebo que o roteiro quer pegar um pouquinho, talvez, de personagens importantes no anime e aplicar na Koharu. A Koharu é basicamente uma tela em branco e vai acabar sendo preenchida por características desses personagens que ela acabar tendo que lidar. E, no geral, o episódio é bem legal. Esse lance do Darkrai e da Cresselia ainda tá bem cru no episódio, mas tudo bem. E ontem eu assisti o episódio Darkrai e Cresselia que tivemos em Sinnoh, mas ele é um episódio muito sem graça, assim. Ele termina, tipo, é isso? O episódio é isso?
E eu espero que esse episódio, né, com a próxima parte, tenha um desfecho mais interessante pros dois. Mas eu já coloco as minhas suspeitas aqui. Eu tô achando que o Gol pelo menos deve capturar esse Darkrai. Se o Darkrai vai ficar com ele, eu não sei. Mas o roteiro já tá jogando o Gol com interesse que uma batalha aconteça, né? O Ash nem falou nada. O Gol que quer saber, será que vai acontecer uma batalha aqui com o Darkrai? Te pego, Gol. Eu sei, Gol. Eu sei que você tá planejando. Enfim, episódio bem interessante. Eu acho que as referências com a mãe da Dawn, com a mãe da Koharu, cada detalhe com os lances de Sinnoh, saber um pouquinho mais da jornada da Dawn também é interessante. Saber que a Dawn nem sequer ainda pensou em ir pra Kalos, pra Alola, pra Galar, é uma coisa também que a gente pode explorar pro futuro dessa personagem. Talvez, depois dessas situações aqui em Sinnoh, quem sabe ela acabe decidindo ir pra Kanto, dar um rolê por lá, ou depois ir pra Kalos, quem sabe. O interessante é que muitas coisas estão prestes a acontecer aqui, principalmente pra Koharu. Esse encontro com a Dawn é importante pra ela. Eu acho que o roteiro está querendo nos entregar uma coisa que felizmente vai alavancar a personagem. Porque se nem depois da Dawn a Koharu desabrochar, meu amigo, aí não tem mais o que se fazer, né? Não há Mei, não há Serena, não há Bonnie que faça algo acontecer aí, né? Então, eu acho que a Koharu vem com essa proposta de se inspirar, né? E absorver, assim como a sua Eve, a essência, talvez das outras Pokégirls, ou das Pokégirls que acabarem caindo no caminho dela, ou de todos os treinadores que caírem no caminho dela. Essa é a minha interpretação do episódio e o que eles estão planejando com o episódio. Não sei se vai ser assim. Forte abraço! A gente se vê logo logo. Fui, quero saber a opinião de vocês.